Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. O anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Bom, queridos, nesses dias que a gente está vivendo, Deus ele está dando um sinal para a humanidade. Deus está querendo mostrar alguma coisa, né? Deus está querendo fazer um tratamento com a humanidade e com a igreja. Então Deus tem um objetivo sobre essa pandemia que está ocorrendo. Há um objetivo de Deus, há algo que Deus quer passar para nós. E eu queria falar com vocês rapidamente três objetivos de Deus com essa pandemia. Três coisas que Deus ele tem um propósito nessa pandemia. Vamos à primeira. Primeiro propósito de Deus com essa pandemia: punir o pecado da humanidade. Irmãos, conforme relatado no livro de Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 11 e Marcos capítulo 13, quando Jesus ele fala sobre os fins dos tempos e que sinais haveria dos fins dos tempos, ele nunca deixou a sua igreja enganada. Ele nunca deixou a sua igreja sem saber o que ele ia fazer, o que iria acontecer com a igreja. E os sinais que haveriam. Então a humanidade jamais ela vai poder dizer que ela não foi avisada. Jesus sempre disse que haveria aflições, no mundo tereis aflições, conforme João 16:33, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E Jesus ele disse sobre guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, pestes, falsos cristos, falsos profetas. Então Jesus sempre deixou a humanidade avisada nas suas palavras. Quem observa a palavra de Deus sabe disso. Então o primeiro objetivo de Deus com essa pandemia é punir a humanidade, punir o pecado da humanidade. Jesus, ele não suporta, Deus ele não suporta o pecado. O pecado foi punido em Adão, o pecado ele foi punido com Davi, como todos sabem a palavra. O pecado ele foi punido com Sansão. O pecado ele foi punido até com Moisés, por ter falhado no seu ministério em certa época, em certo tempo. Ele acabou não entrando na terra prometida. Ou seja, Deus ele pune o pecado. E o pecado da humanidade hoje está tão grande que Deus não iria deixar passar, não iria deixar passar em branco tudo que a humanidade faz. Então o objetivo de Deus nessa pandemia, o primeiro objetivo de Deus é punir a humanidade, punir o pecado da humanidade. Vamos agora ao segundo objetivo de Deus com essa pandemia. Bom, mas o segundo objetivo de Deus com essa pandemia é purificar a igreja. Muito bem. Nos seus propósitos de Deus, além de punir a humanidade do pecado, Deus também quer trazer os seus para Ele cada vez mais. Ele quer purificar a sua igreja, Ele quer lavar a sua igreja, Ele quer que a sua igreja se volte para Ele. Lembra que nós lemos lá no livro de Apocalipse, quando eu comecei aqui a palavra, em que Deus está chamando a atenção da igreja de Sardes, aonde Ele pede para que a igreja se arrependa, porque ela tem nome de que vives, mas ela está morta. Muitas vezes nós, como cristãos, quando eu falo nós, é a igreja evangélica em geral, no Brasil e no mundo, nós dizemos assim que somos a igreja escolhida, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Sim, somos, mas muitas vezes, irmãos, estamos em falhas como igreja, estamos falhando, estamos errando, e Deus ele permite essa pandemia também para os crentes, também para a sua igreja, para que a sua igreja seja lavada, remida, para que a sua igreja se purifique, para que a sua igreja jejue, para que a sua igreja volte mais para Ele, se arrependa dos seus pecados, ore mais, Nós vimos aí o último movimento de oração, de jejum, ou seja, Deus está permitindo a pandemia para que a sua igreja volte para Ele, para que a sua igreja se desapegue das coisas do mundo, porque muitas vezes a igreja está apegada com as coisas do mundo, está apegada com as coisas dessa vida.
E Deus está mostrando para nós que nós temos que fazer como Colossenses capítulo 3, verso 1, buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são lá do alto, as coisas que são do céu, e não as que são daqui da terra. E muitas das igrejas estão buscando as coisas daqui da terra, a prosperidade, os bens materiais, né? Dizendo que Deus quer que a pessoa fique rica, que ela fique próspera aqui na terra. Não é isso o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é salvá-la, é limpar, é purificar, é lavar suas vestes para que ela chegue no céu. Esse é o objetivo que Deus quer da igreja. Por isso Ele permite essa pandemia, para que a igreja acorde, para que a igreja desperte do sono, pois ela está dormindo e ela precisa fazer mais a sua obra. Ela precisa evangelizar mais, ela precisa buscar os pobres, ela precisa levar a palavra para muitas pessoas. E isso que está acontecendo é um despertamento para que a igreja busque mais a Deus. Vamos agora ao terceiro, então, objetivo de Deus com essa pandemia. O terceiro objetivo de Deus com essa pandemia, irmãos, é salvar os perdidos. Irmãos, é claro que Deus ama o mundo, é claro que Deus ama a humanidade. Ele mesmo disse, Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é claro que Deus ama a humanidade, é claro que Deus ama o mundo. E um dos objetivos de Deus com essa pandemia é salvar os perdidos, é salvar aqueles que ainda não conhecem a Deus. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque a humanidade está dormindo, a humanidade não tem adorado a Deus, não tem servido a Deus, tem servido outros deuses, tem servido os seus próprios corpos, buscam as academias, buscam o físico, buscam o dinheiro, buscam prazeres desse mundo, buscam as coisas carnais. E Deus ele está chamando a atenção do mundo. Esse é um sinal, irmãos, é um primeiro sinal de Deus grande, para que a humanidade se volte para Ele, para que a humanidade se converta, para que a humanidade possa se salvar. Se as pessoas não perceberem que isso é um sinal, como que fica? As pessoas precisam perceber que isso é um sinal de Deus, para que os perdidos venham a Cristo. É claro que nem todos vão, mesmo com essa pandemia, mas talvez muitos vão perceber, muitos vão entender que Deus está dando um sinal e que Ele quer salvar aqueles que estão perdidos. Jesus ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, aqueles que precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aquele que está doente, aquele que está perdido, ele precisa de médico. E nós, como igreja, temos que fazer o nosso papel de buscar os doentes, de buscar os perdidos, de buscar aqueles que precisam de Cristo. Quero concluir essa mensagem dizendo que vai passar essa pandemia, Eu creio que ela vai passar. Eu creio que tudo isso vai passar, mas qual é o objetivo de Deus com essa pandemia? Qual é o objetivo de Deus com essa pandemia, irmãos? Eu creio que tudo isso vai passar, As pessoas dizem assim, onde a gente trabalha, onde a gente tem algum contato ainda com algumas pessoas, elas dizem assim, eu não vejo a hora que isso passe, eu não vejo a hora que isso acabe. Realmente, nós não vamos ser hipócritas. Nós queremos que isso passe, nós queremos que isso acabe. Mas vamos deixar que isso passe e nada vai mudar na nossa vida? Não vai ter nenhum impacto na minha vida, na sua vida, essa pandemia? Será que daqui para frente a sua mente não vai mudar? Será que daqui para frente a sua mente não vai entender que você precisa perceber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo? Que lição você está tirando disso? Qual é a lição que você está tirando disso, dessa pandemia? Então eu preciso entender, irmãos, de que Deus está dando um sinal, de que Deus quer que nós tenhamos um nome que vive e vive mesmo, e vive para Ele. Que Deus quer que a gente se arrependa, que Deus quer que a gente se volte para Ele. E quando essa pandemia passar, você passe a orar mais, você passe a evangelizar mais,
Que você possa fazer a obra de Deus mais, ajudar a igreja, ajudar as obras da igreja, levar a palavra. O que eu posso fazer para ajudar, pastor? Será que eu posso, vamos marcar um evangelismo, vamos levar um papel para as pessoas, vamos levar uma cesta básica, vamos levar um pão, vamos trazer as almas para a igreja? Será que esse sinal vai ficar no seu coração? Será que esse chamado ele vai ficar no seu coração como um aprendizado do que está acontecendo? É tempo da igreja perceber que isso que está acontecendo é um sinal para nós. É um sinal para nós voltarmos para Ele. É um sinal para nós fazermos a obra dEle. Que você possa tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho 50 anos de idade. Eu nunca vi uma coisa como essa que está acontecendo no mundo. Nunca vi. Eu acredito que você também nunca viu. Na nossa geração, no nosso tempo aqui, a gente nunca viu algo como esse que está ocorrendo. E é tempo então de a gente perceber que isso vai passar? Sim, vai passar. Mas vai deixar as suas sequelas, vai deixar os seus estragos e vai deixar um aprendizado para nós de que não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de brincar de igreja, de cristão. É tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar o teu filho, Senhor, que ele possa, Senhor, meu Deus, ter sido tocado por esta palavra, que através, Senhor, desta palavra, Pai, ele possa fazer algo mais para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos cobrir com a tua bênção, nos livrar dessa pandemia, dessa epidemia, nos dar a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida. Um bom dia para você em nome de Jesus.